bem, muito boa noite. Ponto e contraponto. Recebe hoje Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que já está à frente desse desafio há mais de 20 anos e hoje, mais do que nunca, Santa Catarina é um estado que se consolida no cooperativismo. Boa noite, mestre Rui, satisfação tê-lo aqui. Boa noite. Cooperativismo é sinônimo de Santa Catarina, ou eu estou exagerando? Daria para dizer que é sinônimo do sul do país, Certo. né? Porque o cooperativismo, embora tenha nascido lá na Inglaterra em 1844, ele começou primeiro no Rio Grande do Sul em 1902. Em Santa Catarina foi em 1932, mas a influência foi pelo mesmo padre Theodor Amstead, que introduziu o cooperativismo no Rio Grande do Sul e depois introduziu aqui em Santa Catarina através do município de Itapiranga. Imigrante. Começou lá. Na época chamava-se Caixa, né? Certo. Sparkassen, Certo. que é tipo uma caixa de empréstimo, vamos dizer assim. Certo. E aí, futuramente, migrou para cooperativas, agência mesmo, né? Agora, Sicoob significa Sistema Cooperativa do Brasil. Certo. Temos aí no Brasil 16 centrais, é isso? Nós temos 16 centrais, nós temos 370 cooperativas no país. Temos Quantas? 370 cooperativas no país. Eram mais, né? Mas a gente está enxugando, fazendo incorporações, fusões e tal. Participa em 1923 municípios no país. Tem 300 municípios brasileiros que só tem agência do Sicoob, né? Olha que é um país que tem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, né? Exatamente. Só que, já que você falou nisso, em pontos de atendimento, nós estamos com 3.480 pontos de atendimento. Hoje, superamos todos os bancos, exceto o Banco do Brasil. Certo. Nós somos a segunda maior entidade financeira no país em pontos de atendimento. E por que as taxas são mais vantajosas do que no sistema financeiro tradicional, convencional? Eu acredito porque nós temos uma estrutura mais enxuta, né? Nós começamos lá em Santa Catarina, as cooperativas de crédito, depois que é autorizado pelo Banco Central, começou a funcionar, começamos a trabalhar, a introduzir o sistema cooperativo de crédito e com o apoio das cooperativas agropecuárias e pelas mãos dos agricultores, eles que fundaram as cooperativas. E nós sempre fomos uma estrutura enxuta e começamos, com o apoio da cooperativa agropecuária, a trabalhar também em pequenos locais. E depois nós fomos aumentando a nossa estrutura e nós temos um atendimento diferenciado, um atendimento mais simples, mais eficiente, né? E procurando sempre treinar e capacitar o nosso pessoal. Nós temos hoje em Santa Catarina, nós temos uma EDEX, que nós criamos no ano 2000, e tinha 63 cursos que a gente fornecia. Agora nós temos a Universidade Sicoob, que é um pouco maior, mas não fechamos o nosso EDEX, porque o EDEX é uma escola que nós criamos de dirigentes executivos do Sicoob em Santa Catarina. E a característica de Santa Catarina é de ter pequenas e médias propriedades. E também temos pequenos e médios produtores rurais. Isso faz com que um sistema de cooperativa se dê melhor em Santa Catarina do que em outros estados? Sim. Pelo seguinte, tem aquela teoria que é melhor você emprestar pouco para muitos do que muito para poucos. E aí, quando há um problema sério na economia e tudo, você sabe que, tradicionalmente, o mínimo, o médio e o pequeno paga as contas em dia. E o grande, geralmente, aí vem aquela história de recuperação judicial, uma maneira de jogar sua dívida para frente, para continuar trabalhando. E o médio, o pequeno produtor, ou pequeno comerciante, ou pequeno industrial, porque agora nós somos tudo a livre admissão, né? Antigamente as cooperativas eram segmentadas, então elas trabalhavam só agricultores,
Nós temos aqui, por exemplo, a cooperativa da Polícia Militar, são só militares. Nós temos advogados, são só advogados. Né? Tem despachante de trânsito, são as únicas segmentadas que nós temos. As demais são tudo livre admissão, que elas passaram a atender qualquer pessoa que residia na área de ação da cooperativa, que as cooperativas têm a sua área de ação. Certo. Né? Por exemplo, a cooperativa que sou originário lá de Concórdia, a Credialc, ela nasceu da Copérdia. A Copérdia criou, eu também na época, eu era diretor financeiro e secretário da Copérdia, aí criamos a de crédito. E como a Copérdia fazia financiamentos rurais através de repasse do Banco do Brasil, nós passamos esse repasse para a cooperativa de crédito, com o apoio da estrutura da de produção. Depois houve, lógico, houve tipo uma separação, ficou a de crédito de um lado, a de produção de outro, e a de produção não mexeu mais com crédito, e a de crédito ficou só com crédito. E a nossa estrutura é mais enxuta. Agora, a Sicoob Santa Catarina Rio Grande, ela é voltada mais para a área rural do que propriamente urbana, correto? Ou não necessariamente? Digamos que sim. Por exemplo, Prisco, nós temos hoje o nosso banco cooperativo, que chamava-se Bancob, e agora chama-se Banco Sicoob. O Banco Sicoob hoje, 32% do movimento financeiro do Banco Sicoob, vem fruto da agropecuária. As nossas cooperativas, elas têm cooperativas urbanas, que nós chamamos de urbanas, são mais nos centros urbanos, mas nós temos nossas cooperativas que estão mais na área rural. E elas ainda operam muito, vamos dizer assim, podemos dizer que 70% ou mais, 75% das operações são para os agropecuários, agropecuaristas. Não é? E, atualmente, pela vinculação que a gente tem com a FECOAGRO e com a vinculação que a gente tem com a Central Aurora, por exemplo, certo. Então, os integrados da Central Aurora são sócios do Sicoob. As cooperativas de produção são sócios da FECOAGRO. Então, nós temos uma vinculação grande e a gente financia esses associados. Quando financia o associado, você está financiando um agricultor ou um agropecuarista que está vinculado à cooperativa Central Aurora ou à cooperativa de produção. Entendi. Então, não dá para dizer a proporção exata que nós temos na área rural, mas é grande. Certo. É grande porque, mesmo a pessoa tendo um comércio, ela tem uma vinculação com a área rural. Mas, digamos assim, em torno de 60% é estritamente rural ainda. Agora, apesar da crise econômica, que hoje é resultado da sanitária, até que ponto isso comprometeu a atuação ou a potência, a força das cooperativas, em Santa Catarina particularmente? Eu te diria que nós, quando deu a crise de 2008, aquela crise lá Sim. começou nos Estados Unidos, nós não sofremos nada. Por quê? Nós não trabalhamos no mercado de fundos, no mercado disso, daquilo, nosso negócio não é esse. Então, nós não perdemos nada, ou seja, passamos ao largo da crise. Certo. Agora, quando está dando essa pandemia, você vai se espantar, mas as operações de crédito do sistema Sicoob aumentaram em 46% em 2020, em plena pandemia. E quanto que tinha sido no ano anterior, no exercício? Hoje, vamos dizer, eu posso dizer mais em percentual que fica mais. São 46% em operações de crédito, e em depósito, ele aumentou 51% dos depósitos. Não, eu perguntei o seguinte, no ano anterior à pandemia, o crescimento foi maior do que... Não. Foi no ano de 2020. Esse que registrou o No maior ano de aumento. 2020, ele registrou um maior crescimento em operações de crédito, em depósito, em aplicações e em patrimônio. Nós crescemos bastante, 28% em patrimônio, 51% em depósito. Então, na verdade, como deu uma paralisação da economia, Sim. esse dinheiro girou, parou de girar, mas ele foi para os bancos, aplicações nos bancos e nas cooperativas de crédito. Eu tenho um dado aqui,
Rui, o seguinte, 30% da população brasileira tem ligação direta ou indireta com o cooperativismo. São gerados 427 mil empregos diretos e são 495 bilhões em ativos. É isso mesmo? Sim, porque só o nosso sistema, aqui de Santa Catarina, nós giramos hoje 25 bilhões e 400 milhões, só Santa Catarina, em ativos, né? Nós temos uma movimentação muito grande nesse sentido. E nós temos lá, através do nosso Banco Sicoob, por exemplo, ativos de 157 bilhões de reais no Banco Sicoob, das cooperativas que giram lá. Sendo que nós, de Santa Catarina, contribuímos com 25 bilhões que está girando lá. Agora já tem mais, né? Certo. Isso é dado que a gente tem aí de junho, né? De 30 de junho. Então, isso está cada vez mais aumentando esse giro, essa bola, porque cada vez mais as pessoas estão conhecendo o cooperativismo de crédito. E à medida que ele conhece o cooperativismo de crédito, ele vê que as cooperativas hoje têm um portfólio financeiro igual ou mais de muitos bancos que existem, comercial e público, que tem por aí. Ou seja, esse sistema de cooperativa é concorrência direta com os bancos. Sim, porque hoje, se você se associar numa cooperativa de crédito, você não precisa ir num banco comercial. Você tem tudo, até crédito imobiliário nós já temos. Sistema de poupança, que era um privilégio da Caixa Econômica, nós também podemos atender, não é? E agora estamos organizando já a questão também de câmbio. Claro que tudo é regulado pelo Banco Central do Brasil. Tudo. Inclusive fiscalização direta. Inclusive, esse mês, nós estamos sendo fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, esse mês. Além do que nós temos a CNAC, que é uma entidade de auditoria cooperativa, que é vinculada ao Banco Central. Vinculada não, ela é autorizada pelo Banco Central. Certo. E, através do CNAC, ela fiscaliza todas as cooperativas de crédito do Brasil. E os relatórios vão direto para o Banco Central. Só que o Banco Central também tem a liberdade de fiscalizar, porque eles têm... Nós temos o nosso sistema de informática chamado SIS-BR. Certo. E o Banco Central tem a senha de acesso ao SIS-BR. Ele hoje, o Banco Central, por exemplo, nós temos uma cooperativa Crédito União de Rio Rufino. Sim. Uma cidade pequena, ali no meio da serra, né? E o Banco Central lá, ele D-1, né? Ou seja, toda a movimentação que ocorreu até ontem, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, o Banco Central hoje acessa. Ele tem, ou se ele quiser também, os técnicos do Banco Central, eles podem acessar a movimentação que está ocorrendo na cooperativa. Vamos ter que chamar um rápido intervalo comercial, Rui, mas fica aqui uma provocação. 53% de tudo que o Brasil agrícola produz é desenvolvido por cooperativas? Quem responde é o nosso convidado. Até já. Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer, Rui, que não tem categoria de catarinense que mais sensibiliza pela sua força de trabalho, pela sua seriedade, pelo seu comprometimento do que o colono. O colono é um exemplo. Esse estado já sofreu com enchentes, várias manifestações meteorológicas, crises internacionais ou nacionais, mas o nosso estado, na agricultura, ele é pujante. Concorda? Concordo, e eu acho que a justificativa está na figura do micro e pequeno empresário agrícola. Certo. Você vê que o município que eu morei há pouco tempo atrás, 20 anos. Certo. Em torno de 94%. Concórdia? Concórdia. 94% na época, quando nós fizemos um levantamento lá,
era micro e pequenos empresários agrícolas ou empresários em diversas empresas. E 4,5% aí era indústrias maiores. Né? E o nosso estado, por ser um estado que tem micro e pequenas empresas rurais, industriais, comerciais, né? Eu estava falando ontem ainda com o presidente da cooperativa nossa, Sejascred, de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul tem uma imensidão de pequenas indústrias, né? E é o ramo que a gente mais atua, pequenas indústrias. Então, quando você trabalha com o pequeno, você vê que ele é mais aguerrido, ele quer manter mais o seu nome, Exato. ele quer ter aquela vontade de crescer, né? E ele preza muito esse lado moral, financeiro, de honrar seus compromissos em dia. E falando em Concórdia, foi assim que nasceu, em 49, a Sadia, que se transformou numa potência, mas Atílio Fontana e seu genro Osório Furlan, lá em 49, 47, 48, a Sadia era uma pequena empresa. Sim. Acho que se transformou numa potência. Ou seja, Santa Catarina, ao longo do tempo, consegue preservar essa característica, né? Aí eu conheci todo esse pessoal, porque quando eu cheguei, eu fui funcionário do Banco do Brasil. E eu morava, sou natural de Tubarão. Certo. Em 1972, eu fiz o concurso e minha indicação foi para a Concórdia. Aí fiquei conhecendo a Sadia, o seu Atílio, o seu Osório, o Vitor Fontana, Sim, grande todo esse Vitor. pessoal, né? Eu conheci todos eles. O doutor Vasco, que... Vasco Furlan. né? Então, conheci todo esse pessoal e tínhamos um relacionamento bom, porque na época eu trabalhei no Banco do Brasil na carteira comercial, industrial e comércio exterior. E a Sadia também fazia financiamentos no exterior, adiantamento de contrato de câmbio e tudo mais. Então, lidava muito com esse pessoal. Mas sempre teve uma boa, vamos dizer assim, uma boa aproximação entre os agricultores que trabalhavam com a Copérdia, que era a cooperativa de produção, e a Sadia. Certo. Por quê? Eles eram agregados ou vinculados, integrados, vamos dizer assim, da Sadia, na época, e eram associados da Copérdia. Depois a Copérdia parou de fazer financiamento e passou para a nossa cooperativa de crédito, que continuava fazendo repasse para o Banco do Brasil, mas também para os integrados da Sadia. Então, tinha uma vinculação grande. Depois, como a Aurora foi crescendo, né, e entrando no mercado, nós também tivemos ali, a Aurora praticamente, no tempo até o seu Auri Bodanese, era o presidente, Sim. ele mesmo dizia para a gente, nós somos o regulador de mercado, porque ele dizia assim, vamos aumentar 10 centavos o preço do quilo do suíno. As indústrias diziam, mas não dá para aumentar, não tem como aumentar. Nós vamos aumentar 10%, 10 centavos. Foi um visionário, né? Então, ele, na verdade, ele fundou o SESC e ele fundou e fez aquele movimento que eu participei das primeiras cooperativas que foram criadas de crédito. Agora, falou ali em Banco do Brasil e da área rural, me lembrei de Salim, de Saíde Miguel. Saíde Miguel. Grande Saíde Miguel, irmão do escritor Salim, irmão do Fauzi, que também foi do Banco do Brasil. E era também do Badesc depois. Exatamente. Eu conheci o Saíde Miguel. Sim, grande Saíde, muito preparado. Fizemos, inclusive, viagens juntos, trabalho junto, tudo. Agora, falou na O Saíde Miguel era sócio de uma cooperativa nossa, que era a Crediban. Sabia. Que tinha aqui em Florianópolis a Crediban, que depois ela foi incorporada pela Credisc. Certo. Agora, falou na OSESC, me ocorreu o seguinte, para o sul do estado, nós temos cooperativas muito fortes na área de energia elétrica. Temos Que é uma outra característica região, também. Principalmente a região de Gravatal e Exato. tudo, né? E porque a OSESC era formada por 12 segmentos, né? Infelizmente, eu não sei porquê, não tinha o segmento rural, não tinha o segmento turismo. Certo. Porque Santa Catarina tem tanto de turismo, mas não tinha o segmento turismo. Tinha 12 segmentos, dos 12 se transformaram em 7 segmentos, né? E aí foi englobado. Isso aí ficou o agropecuário, ficou o de crédito, de consumo, educacional. E
as outras englobadas em 7 para poder até ter uma melhor distribuição e um melhor atendimento. Certo. E as de eletrificação rural, há muitos anos, ela tem uma boa participação no mercado, as cooperativas que participam. Agora, o que eu chamei ali no intervalo, Rui, 53% de tudo que o Brasil agrícola produz vem pelas cooperativas? É isso mesmo? Eu concordo que sim, porque as cooperativas de produção e as cooperativas de crédito, daria para dizer que são uma potência hoje. Nós temos grandes cooperativas, né? Ali em Mato Grosso, também, Centro-Oeste, ali, muito forte, né? E mesmo em São Paulo, por exemplo, na maior cooperativa de crédito do Brasil, é a Credit Citrus, de São Paulo, né? Nós temos aqui em Santa Catarina hoje a Maxi Crédito, que é em Chapecó, que é a antiga Cred Alfa. Certo. Né? E o presidente Kiela lá, que tem um comando de toda aquela grande região, porque a Maxi Crédito, ela incorporou a Blucred, que era de Blumenau, então ela ficou com sendo a maior cooperativa nossa do sistema em Santa Catarina. Mas nossas 38 cooperativas que tem no nosso Sicob regional, digo, na nossa central, que engloba Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até você antes tinha perguntado por que vocês estão no Rio Grande do Sul hoje, né? Porque não tinha cooperativa do Sicob lá. E o próprio Banco Central, estimulou. O seu Biac, que era o gerente de ORF, estimulou. Um dia conversando com ele, disse, Rui, por que você não faz um projetinho e entra no Rio Grande do Sul? Há quantos anos isso? Isso faz o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, né? E aí a gente fez um projeto e foi aprovado pelo Banco Central e nós fizemos um planejamento estratégico de atendimento e entrada no Rio Grande do Sul. E o nosso planejamento estratégico é o seguinte, nós só vamos participar em municípios com mais de 20 mil habitantes. Porque o Rio Grande do Sul ele é muito maior que Santa Catarina. Claro. Em Santa Catarina nós estamos em 92% do município de Santa Catarina. Faltam só 23 municípios que nós não estamos presentes. Dos 295. Isso. Faltam só 23 agora. Mas nós vamos chegar lá nesses 23. Nós queremos chegar a 100% deles. Projeto para quanto tempo isso? Esses 23, eu acho que mais uns 2 anos? 2 anos no máximo nós chegamos lá. Certo. 2 anos. Porque era para ter a nossa meta, era até para esse final de ano. Mas por causa da pandemia, sim, atrapalhou atrasou um pouco. pouquinho. E no Rio Grande do Sul, nós estamos entrando fortemente no Rio Grande do Sul, mas no município acima de 20 mil habitantes só, a princípio. Porque nós temos lá o Sicredi, né? Que é um sistema cooperativo, vamos dizer assim, trabalha na mesma linha que o Sicob, na linha do cooperativismo e tudo, mas é um sistema forte de crédito também. E o Sicredi, ele é oriundo do Rio Grande do Sul. Certo. Agora, todo esse sistema cooperativista, melhor dizendo, isso, de alguma maneira, ajudou a virar a chave no êxodo rural? No êxodo? Está segurando o agricultor mais no campo? Eu acho que os filhos do agricultor, normalmente, há uns anos atrás, vinham para o centro urbano e nós tínhamos um inchaço. Mas hoje, com esse avanço tecnológico, com essa oferta de crédito, não segura? É isso que eu ia dizer quando você falou que no começo houve esse êxodo rural. Certo. A gente notava que cada vez o campo estava ficando mais esvaziado. Exato. Mas esse pessoal veio, estudou e viu que o Brasil, a origem do Brasil ainda é agrícola. E Sem viu dúvida. que no campo... Muitos que vieram para a área urbana retornaram. Estão retornando. Então, você pode até observar que no PIB brasileiro, o ramo agropecuário é o que salva geralmente Sem o PIB dúvida. brasileiro. Em Santa Catarina, mais ainda. O agronegócio é a locomotiva do Brasil hoje, né? O agronegócio é a locomotiva, realmente. Sem dúvida. Então, e as cooperativas de crédito estão aí fazendo... Hoje, nós temos financiamento chamo de pocilga, que eu chamava lá de chiqueirão, vamos dizer assim. Nós temos lá os aviários, nós financiamos tratores, financiamos máquinas e implementos, capital de giro. Agora tem até a parte imobiliária também, podemos financiar. Quando nós criamos as cooperativas em 8 de novembro de 84,
Foi a primeira cooperativa criada que foi em Concórdia. Certo. E Estamos caminhando aí para... E eu tenho a honra de ter sido o primeiro presidente, fundador. Bacana. 8 de novembro de 85, um ano exatamente depois, nós já fundamos a nossa central. Aí já tínhamos aí 8, 9 cooperativas que foram criadas tudo nesse ano. Não é? Ou seja, foi uma trajetória... Nós fizemos um grupo de trabalho. Sim. Que foi... que eu conheci o sistema financeiro através do Banco do Brasil, que Certo. eu tenho que bater palma no Banco do Brasil, porque ser funcionário do Banco do Brasil é uma grande escola. Né? Eu hoje aprendi muito com o Banco do Brasil, nunca esqueço, que tinha as cartas e instruções circulares, ali tinha tudo manual. Nós no Cicobi nós temos um MIG, Manual de Instruções Gerais, certo. que é mais ou menos no mesmo estilo. E a gente, trabalhando nessa linha, do atendimento ao pequeno agricultor, atendimento ao pequeno agropecuarista, inclusive as grandes indústrias, nós procuramos levar para o Banco Cicobi, porque aí o valor é muito maior, claro, né? claro. Ultrapassa o atendimento, porque nós temos, hoje em dia, Prisco, os cálculos são muito mais rigorosos que antigamente. Certo. O Banco Central controla de perto, é norma do Conselho Monetário Nacional, isso é bom, toda isso hora, é bom. e nós temos que estar Mas cumprindo. o nosso papo vai continuar. Aqui pela televisão, Rui, nós ficamos por aqui, mas nós vamos para um bloco exclusivo do portal SCC. Um grande abraço para você e migre lá nas redes sociais para o portal. Até o próximo sábado. Muito grato, Rui. Valeu. Muito bem, Rui Schneider da Silva, o todo-poderoso da Cicobi, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, agora para um bate-papo exclusivo para você que nos prestigia no portal SCC. Agora, Rui, quais os serviços e os produtos que são mais recorridos no sistema de cooperativismo? De crédito? Crédito. Bom, se nós formos numerar no nosso portfólio financeiro, que a gente chama, começamos nós temos conta corrente, nós temos cartões de crédito e débito de 3 redes, que é o Cipag, Mastercard e Visa. Nós temos previdência privada, nós temos consórcio, nós temos seguro, nós temos, trabalhamos com seguro. Nós temos todo tipo de aplicação que você quiser trabalhar com fundos também, através do nosso Banco Cicobi, nós também temos a DTVM nossa que faz os... Mas o que está gerando mais procura? Mais procura mesmo é o nosso o usual. Conta corrente, cartões, aplicações e empréstimos. Isso é o usual. Mas o associado, ele está vendo que ele pode também entrar na poupança, ele pode fazer a sua previdência para garantir o seu futuro. Muita gente entrou no consórcio, que me espantou, que eu achei que não ia dar muito. O nosso consórcio está crescendo cada vez mais, né? Então, tem um portfólio grande. E qual é a vantagem de se associar a uma cooperativa? O colono que está nos acompanhando, o que ele pode receber de atrativo para se associar a uma cooperativa? O principal, tem 2 pontos. Primeiro, que você é obrigado a pagar, na verdade, é um investimento que você faz, uma cota cooperativa, tá? Para entrar na cooperativa. Você faz um investimento lá tem cooperativa que faz até R$10 de cota, né? Outra 50, outra 500, outra 400, depende do tipo da cooperativa, o tamanho dela. Aí ele entrando de sócio, ele tem direito a participar das discussões
através das Assembleias Gerais que a gente faz, Ou seja, tem voz e voto. voz e voto. De janeiro a 30 de abril, todo ano se faz prestação de contas do exercício anterior. Por exemplo, o ano passado, nós tivemos em Santa Catarina 570 milhões de reais de sobra, que nós chamamos, que é o lucro que os bancos falam, nós tivemos de sobra. Aí você vai perguntar, ficou onde esse dinheiro? Foi devolvido para os associados. Cada cooperativa faz a sua assembleia e os associados decidem se vão fazer. Uma parte vão pagar juros ao capital para quem tem capital na cooperativa, uma parte para quem fez mais aplicação na cooperativa, outra parte para quem deixou o dinheiro em conta corrente e outra parte para quem fez operações de crédito. Às vezes divide em 4 partes. Aí, quando não ganha o retorno numa, ganha na outra, ou até ganha nas 4. Diversifica e daí tem mais opção de... Até ganha nas 4, Claro. né? Então, a OCB fez uma conta, o ano passado, das cooperativas do Brasil. Presidida pelo nosso amigo, já saudoso catarinense, Dejandir Del Pasquale. Exatamente. Lá estive, Eu visitando ele várias tive um vezes. evento dele do Rio de Janeiro, que ele era presidente ainda. Isso. Foi lá no Mas Rio. a sede era em Brasília. Era em Brasília, e ainda é em Brasília. Exato. Se eles fizeram a conta, 8 bilhões e 200 milhões de reais, os associados de cooperativa deixaram de pagar. Não é que ganharam, deixaram de pagar, automaticamente ganharam. Só trabalhando com cooperativa. Certo. Se não existisse a cooperativa, eles iam pagar aquilo a mais nos bancos. Aí quem ia ser beneficiado? Quem é acionista do banco. Na cooperativa, não, você é dono. Sim, claro. Então, tem quando participação. chega no final do ano, faz a assembleia, os associados decidem o retorno. Olha, pessoal, vamos decidir aqui. Aí vem a proposta. E até como reinvestir também, né? Exatamente, porque se eles dizem assim, não, vamos deixar assim, vamos distribuir 50% e 50% nós vamos capitalizar para fortalecer a cooperativa. E aquele valor é capitalizado na cota capital do associado, Certo. que no final do ano poderá ter juros ao capital também. Então, às vezes, você pode ganhar nas 4 pontas, quando, além de, durante o ano, você ter pago menos juros nos empréstimos, tarifa zero ou quase perto de zero, em algumas cooperativas, e ainda tem o retorno. Ou seja, a chegada das cooperativas de crédito foi um grande negócio para o agricultor. Hoje em dia, eu posso te garantir que é a que dá mais inclusão financeira no país, são as cooperativas de crédito. O próprio Banco Central estimula que as cooperativas de crédito cresçam. Pelos cálculos, hoje nós temos 5,1% do sistema financeiro nacional está na mão das cooperativas. Ainda é pouco, porque eu tive no Canadá é 30 e poucos %, né? Está Estados na mão das Unidos, na cooperativas. Europa, como é que é? Os Estados Unidos não chega tanto, porque os Estados Unidos também é grande, né? Mas no Canadá, por exemplo, na França em torno de 35%, 40% está no Crédit Agricole. Não tinha essa informação. Na Holanda, o Rabobank lá, ele manda no sistema, né? Então, Ou seja, o futuro do sistema financeiro passa pelas cooperativas? Na sua avaliação, pela sua experiência? eu acho que as cooperativas vieram para ficar e para, vamos dizer assim, equalizar o sistema de crédito. Porque hoje nós temos os grandes bancos, né, que estão enxugando a sua máquina, enxugando a sua estrutura física, que eles cresceram no passado, e até muita gente diz assim, mas as cooperativas não estão na contramão da história? Vocês estão crescendo no aspecto físico, além de crescer em número de associados, quando os bancos estão reduzindo? Eu digo, não, nós estamos em fase de crescimento, né? Os bancos existem há anos. Aliás, o crescimento das cooperativas é maior do que o crescimento do sistema financeiro tradicional, né? A contar agora, por exemplo, dos pontos de atendimento. Antes nós éramos o 18º número de pontos de atendimento no país, agora nós somos o 2º. Só está na nossa frente o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha
se não me engano... Privado nenhum. Privado não, já passamos. Por quê? Eles começaram a enxugar. O ano passado, o Banco do Brasil enxugou bastante também, hoje está com 4.380 pontos de atendimento, e o Sicob já está com 3.480 pontos de atendimento. Passou já Itaú, Bradesco, tudo passou. Porque esses bancos começaram a enxugar, eles tinham muitas agências numa praça, começaram a enxugar os pontos de atendimento. Enquanto nós temos que ampliar. Não adianta dizer uma cidade que nem Florianópolis, nós estamos aí com 500 mil habitantes quase, né? Em torno disso aí. Isso. Aí pouquinho mais de 500. Aí vamos dizer que o Sicob está lá. Quantas agências tem? Duas? Ué, duas para atender 500 mil habitantes não dá, né? Então, hoje nós estamos em ingleses, nós temos no Campeche, nós temos no Estreito, nós temos em Biguaçu, nós temos em Barreiro, nós temos no Cobrasol, nós temos Forquilhinha, no Corporate Park ali nós temos uma agência do... Né? Então, a gente está procurando, agora sim, espraiar, como se diz. Vamos crescer horizontalmente. Gerando capilaridade, né? Porque nos menores municípios, nós já estamos presentes. Como nós falamos há pouco, né? Sim. Em 92% do município nós estamos presentes. Uma radiografia do Sicob, que eu sei que o amigo tem aí anotado para dar alguns detalhes. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, o Sicob tem 5.100.000 associados. O Sicob Santa Catarina tem quase 1.200.000 associados. Ou seja, estamos falando de 20% da população. Ativos. O Sicob tem 158 bi no Brasil. Nós temos 25 bi em Santa Catarina. Patrimônio, 261 bi, 26,1 bi no Brasil. Nós temos 3 bilhões e 300 em Santa Catarina. Mas nós temos uma coisa que é importante. Nós criamos porque o sistema cooperativo de crédito tem um fundo garantidor, que nem tem os bancos. Garante operações até 250 mil. Certo. Nós, em Santa Catarina, criamos o Fundo de Estabilidade Financeira, Certo. que nós temos perto de 800 milhões de reais guardados nesse fundo. Para que serve o fundo? Qualquer solavanco que der em alguma cooperativa, nós temos... É uma segurança de aporte. É uma segurança. Né? A economia brasileira, nessa situação de pandemia, situação de mundial e tudo, às vezes ela é meio... dá umas balançadas, ela dá umas escorregadas. E nós queremos sempre ter a estrutura. Então, se a gente vê que uma cooperativazinha nossa pequena, menor, está precisando de uma alavancada, nós temos recursos para isso. Nós temos, só para você saber, em Santa Catarina... Ou seja, o colchão é sólido. É sólido. Nós temos em Santa Catarina hoje mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais para emprestar, de liquidez, para emprestar. Fantástico. Ou seja, o cotejamento de Santa Catarina com a média do Brasil, nós estamos muito bem. Obrigado. Eu diria que Santa Catarina hoje, tirando Minas Gerais, no sistema Sicob, né? E ali até uma certa disputa. Porque Minas Gerais nos bate, e é um estado grande, nos bate em pequenos pontos. É um estado com 700 e tantos municípios. Mas na maioria do movimento, quem tem mais depósito no Banco Sicob hoje é Santa Catarina. Maior, de segundo, Minas Gerais. Quem tem mais operações de crédito e operações de crédito rural é Santa Catarina. Segundo, Minas Gerais. Terceiro, Espírito Santo. Nós sempre somos o primeiro ou segundo, Em ações no Banco Sicob, nós só perdemos por 0,36% para Minas Gerais. Nós temos hoje 14,36% das ações do Banco Sicob é de Santa Catarina. Impressionante. Nós somos o segundo maior. O papo está ótimo, mas chegamos no limite do nosso horário, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Apesar de tudo,
crise sanitária e tudo mais, otimista com relação ao Brasil no contexto econômico, no curto prazo? Eu acho que o Brasil agora, a partir do quarto trimestre, quando o povo já estiver tomado a segunda dose da vacina, estiver mais atuante no mercado, a roda da economia vai começar a girar mais, né? E com o apoio das cooperativas, lógico, dos bancos tradicionais, do Banco do Brasil, Caixa Econômica, que eu vi ontem, que a Caixa Econômica também está querendo crescer agora, entrar em outras atividades. Eu, particularmente, defendia sempre que Banco do Brasil e Caixa Econômica deviam se unir e fazer um só, não é? Porque a diferença é pouca, só a Caixa tinha só o crédito imobiliário e a poupança. E o Banco do Brasil, fazendo o crédito imobiliário, ficaria igual. O Banco do Brasil tem a carteira de câmbio. Então, juntando os dois, faziam uma baita estrutura. Nunca né? tinha ouvido falar nisso. Eu já pensei nisso há muito tempo, mas como não sou eu que mando, né? Então, agora, no sistema cooperativo de crédito, a gente tem voz e voto. Então, eu sou conselheiro do Banco Sicoob. Sou conselheiro e presidente do sistema de Santa Catarina. Sou conselheiro da nossa organização cooperativa do Estado de Santa Catarina. Então, a gente tem a oportunidade de ter essas ideias e levar adiante. Claro. E eu acho, levando para o lado do aspecto da pergunta que você fez, o Brasil, se ninguém atrapalhar, ele seria uma potência mundial. O problema é que o Brasil é muito grande e para gerenciar um Brasil continental é mais difícil. Além de um país continental, um país muito diferente nas suas várias regiões e, lamentavelmente, apesar de ser um país muito rico, é um país onde se rouba demais ao longo do tempo. Agora, infelizmente. Prisco, se o Brasil fosse no sistema americano, que cada estado tem a sua verdadeira comando, federação, né? A federação. A verdadeira federação. Eles realmente, cada estado tem as suas autonomia, leis próprias, né? A sua autonomia, se ele decide tudo. Concordo. Se o Brasil fosse assim, olha, segurava. Nós no sul do país aqui, nós já tínhamos desmembrado, né? Muito mais na frente. Poderia até não estar desmembrado, mas poderíamos estar muito mais... sem dúvida. Potencialmente falando, economicamente Porque falando. O poder central, infelizmente, acaba privilegiando os maus exemplos. E aqueles que saem bem acabam sendo prejudicados. Em detrimento daqueles que não correspondem. Os recursos vão lá para cima e para cá não há o reconhecimento. Não vem na mesma proporção. Da proporção que nós enviamos para a União. Nós temos um exemplo aí que eu falei nesses dias até, e eu defendo muito. As BRs que cruzam o nosso país, a rodovia, a ferrovia. Quando eu fiz a minha faculdade de Economia, nós fizemos um estudo, uma tese que a gente defendeu lá, da rodovia leste-oeste-leste, para escoar a produção agrícola, que hoje é muito maior do que aquela época, até hoje não saiu do papel. Né? E as nossas BR precisam de estrutura. O Fórum Parlamentar Catarinense, para fechar, fez um levantamento agora. Santa Catarina costuma mandar para Brasília algo em torno de 80 bilhões. Recebe de volta menos de 10%. Então não pode ser justo. Mestre Rui Schneider da Silva, satisfação tê-lo aqui. A satisfação foi minha porque... O papo foi muito bom. É bom sempre conversar e se você ficar falando em cooperativismo... É apaixonante, né? Eu fico o dia inteiro falando. É apaixonante. Mas vamos fazer uma segunda rodada. Tá ok. Um forte abraço. Muito obrigado pelo convite. A satisfação foi nossa. Um forte abraço, compromisso com você aí no portal SCC 10. Próximo sábado, 19h20. Até lá.